Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Porque se é certo que com Ele padecemos, para também com Ele sejamos glorificados. Agora eu quero fazer uma leitura rápida em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Evangelho de João, que está antes de Romanos. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Um auxílio aqui do Data Show, leia ali comigo. Olha só, a versão que eu tenho diz: contudo aos que receberam a Ele, que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Você pode dizer amém? Glórias a Deus. Toma seu assento aí por alguns instantes. Agradeço ao Ministério de Louvor. Tivemos um culto aqui pela manhã, 9 horas da manhã, um culto abençoadíssimo, abençoou muito as nossas vidas. Transmitir ao seu coração uma palavra da parte de Deus da mesma forma. Queridos, quando a gente está falando aqui a respeito de paternidade, como é o dia de hoje, né? Falando a respeito de Dia dos Pais e tudo mais, não existe como nós falarmos de paternidade sem nós estarmos mencionando a paternidade que Deus exerce sobre a nossa vida. A grande dificuldade do mundo talvez seja relacionar-se com Deus como Pai. E por quê? Porque como homens, e aqui falando realmente do gênero, nós falhamos em exercer paternidade. Muitos de nós falhamos, né? Muitos. Existem muitos que são bons pais, mas existem outros que não. E eu trouxe alguns dados aqui para começar a compartilhar aqui daquilo que Deus colocou em meu coração. Eu busquei alguns dados para compartilhar com você. E eu visitei há praticamente 10 anos atrás, 12, 13 anos atrás, quando houve um censo escolar em 2009. E esse censo indicou que 4,8 milhões, não sei se a gente consegue mensurar isso, 4,8 milhões de estudantes brasileiros não tinham o pai nos seus registros. Isso representava 9,1% do total. Para uma das pioneiras no estudo da falta de reconhecimento paterno dos pais, uma gaúcha chamada Ana Liesse Turler, a ausência seria ainda maior, que depois de analisar 180 mil certidões em sua tese de doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília, ela projetou que 30% dos filhos não eram reconhecidos pelo homem que os gerou. Pais não simplesmente ausentes, mas inexistentes para essas crianças. O estudo deu origem a um livro chamado Em Nome da Mãe, publicado em 2009. Atualmente, com o avanço das políticas públicas, com o projeto Pai Presente, lançado pela CNJ em 2010, os pesquisadores estimam que as certidões de nascimento sem o pai responderiam a 15 a 20% dos registros. E uma aqui, bem próxima da gente, de 2021, diz que quase 100 mil crianças não têm o nome paterno na sua certidão. Pelo terceiro ano consecutivo, a baixa do número de reconhecimento de paternidade, ou seja, nos últimos anos, menos pais vêm reconhecendo legalmente os seus filhos. E
aqui já de 2022, de janeiro a abril, nós tivemos 57 mil, mais ou menos, bebês de mães solo. De janeiro a abril, em torno de 60 mil crianças, cujo a figura masculina, a figura do pai, não está presente nos seus registros. Não há um pai dizendo: esse é o meu filho. É interessante que o próprio Deus, que entregou para José ter a tarefa paternal para com Jesus, no momento em que Jesus é batizado, Deus fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio Deus traz a sua autoridade paternal sobre Jesus. Eu lembro que o pai de Noé, quando você lê Gênesis, ele pega seu filho e ele proclama sobre seu filho, dizendo: este vai nos aliviar das turbulências que essa vida tem nos imposto. Esse menino será isso. Um pai abençoando o seu filho. A figura paternal, ela é muito forte, tanto que existe uma pediatra que fez alguns estudos com 5 mil crianças, e esses estudos têm muita relevância pelo número grande de indivíduos que estão nessa pesquisa, e ela descobriu que grande parte da incidência de sobrepeso e obesidade infantil tem relação com a negligência dos pais, ou seja, estas crianças, a maioria delas que tinha essa incidência, não tinha um pai presente. Até a saúde é afetada. Outros dados dizem que 2 em 3 menores infratores, ou seja, de cada 3 infratores menores, 2 não tem pai dentro de casa. O pai está ausente. Para nós entendermos o impacto que causa a ausência da figura do pai. Obviamente nós vivemos num mundo em que hoje é tanto combate contra a figura masculina, um combate de gêneros ridículo, em que querem diminuir a figura do homem. Muito eu entendo, porque a figura do homem por muito tempo foi exaltada. Os homens transformaram o poder que Deus lhes deu sobre sua família, do cuidado e tudo mais, em um machismo. Isso manchou a história da humanidade, eu entendo isso também. Mas entendo de que hoje é um combate tão grande, se anula a figura masculina dos lares. E quando nós pegamos estudos, eu não estou falando aqui do que eu penso, do que eu acho, estou falando de estudos, estou falando de fatos. A figura masculina faz falta dentro dos lares. Com isso também não estou dizendo, e hoje em dia infelizmente a gente tem que deixar tudo explicadinho, por causa da quantidade de mimimi que existe, de que as mães que tiveram que desenvolver esse papel de pai e mãe, porque só tiveram um genitor e não tiveram um pai presente, tiveram alguém que as engravidou, mas que não esteve presente, que não cuidou desse filho. Outras mães que infelizmente perderam seus maridos e tiveram que cuidar dos seus filhos sozinhas, que não têm uma capacidade, ou que seus filhos não vão dar certo na vida. Não estou dizendo isso, porque nós sabemos que existem relatos de homens, de mulheres de sucesso, que foram criados apenas por sua mãe, como também há daqueles que foram criados apenas pelo pai, mas são raras as exceções, porque na grande maioria existe um déficit, porque quando Deus criou as coisas, criou de uma maneira perfeita. Nós temos a nossa origem em Deus, e dessa forma, quando Deus criou o homem, e você vai ver no livro de Lucas, quando fala-se da genealogia, esse gerou aquele, que gerou aquele, que gerou aquele, e que Sete foi gerado por Adão, e Adão veio de Deus. O homem foi criado a partir de Deus. Fomos criados com uma parte do DNA celestial,
E por mais que nós viemos do barro, e por mais que Ele nos fez dessa matéria terrena, está implantado em nós alguma coisa divina. O sopro dele está em nós. Todavia, quando nós pecamos, quando o primeiro homem peca, ele perde a sua identidade. E a palavra identidade, ela vem da mesma raiz da palavra idem, que quer dizer a mesma coisa, da mesma origem. Perdemos a nossa identidade. A identidade que nós tínhamos com Deus, a nossa origem. E quando nós perdemos isso, nós ganhamos uma nova. Nós trocamos de pai. Nós tínhamos um pai de amor, nós tínhamos um pai de bondade, nós tínhamos um pai acolhedor, mas agora nós saímos de um pai para vir para um senhor de escravos, que nós passamos a chamar de pai. E é por isso que quando o texto de Romanos diz, vocês não receberam um espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Por que ele diz para outra vez? Porque uma vez nós já estávamos com o espírito de escravidão. Mas quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, ou quando recebemos Cristo, conforme diz João aqui que eu li para você, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, você não é mais filho da escravidão, você não precisa mais ter temor. E existe uma diferença de pais e pais. E talvez enquanto eu estiver falando aqui, há pessoas que se identificam dessa forma, porque enquanto alguns esperavam pela chegada do Pai na viração do dia, Deus também vinha na viração do dia para visitar Adão. Ele era um Pai presente, sempre Ele vinha, Adão já o esperava. Alguns dos pais aqui levantavam pela manhã tão cedo que você não via ele sair, mas quando estava chegando 6 horas da tarde, 7 horas, você já olhava para a rua porque sabia que o pai vinha. E quantos corriam em direção ao pai, porque sabiam que ele estava vindo, enquanto outros se escondiam, porque não sabiam como o pai chegaria em casa. Eu me lembro de uma pessoa conhecida minha que disse que quando ele escutava o ranger da porteira, que ele sabia que era o pai chegando, ele urinava nas calças, de tanto medo que ele tinha, porque ele não sabia se o pai ia chegar bem, se ia chegar mal, e então ia bater na família inteira. Assim também foi, quando nós estávamos no Éden, nós vivíamos num paraíso, nós tínhamos um pai presente, era o prazer de Adão encontrar com ele, o prazer de Deus encontrar com seu filho, mas quando o pecado veio, ele nos arrancou de um paraíso, e ele nos jogou numa terra de dores, numa terra de morte, numa terra de rancor. E então nós passamos a ser filhos da ira, nós passamos a ser filhos da mentira. A Bíblia nos diz que o pai da mentira é Satanás, então quer dizer que quando nós mentimos, nos constituímos seus filhos. Se somos irados com tudo, quem é nosso pai? Jesus certa vez falando com os fariseus, em João 8,44, ele disse: vocês pertencem ao pai de vocês. E os fariseus eram estudiosos da palavra. Claro que nos relatos bíblicos mostram que esses homens, eles eram como aves de rapina, eles incitavam o povo ao mal, eles eram presunçosos, eles esmagavam os menores. Esses homens viviam na mentira, muitas vezes também. Não estou dizendo que eram todos, porque era uma classe de estudiosos da palavra, e tinha alguns que eram bons homens, e nós vamos ver, como José de Arimateia, que depois embalsamou o corpo de Cristo e cedeu a sua sepultura, para que ele pudesse descansar ali por 3 dias, e era um fariseu. Mas alguns deles, Jesus olhou para eles, porque viu a maldade nos seus corações, se vocês pertencem ao pai de vocês. Naquele momento talvez eles pensaram, reconhece mesmo que nós pertencemos ao pai. E ele continua dizendo, o diabo, e vocês querem realizar o desejo dele. E por essa palavra nós entendemos que nós sempre estaremos tentando realizar o desejo do nosso pai. Nós sempre estaremos de alguma forma representando quem é nosso pai. E é por isso que não é difícil de identificar de quem nós somos filhos, porque por mais que o mundo diga, somos todos filhos de Deus, nós olhamos para as atitudes e sabemos que nem todos, porque nem todos o receberam. João diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem chamados filhos de Deus, mas alguns que não têm esse poder, e não têm esse poder, e nós olhamos nas suas atitudes e vemos que a menor presença de perigo a pessoa mente. Tem outras que não precisa nem de perigo, ele já tem o costume de mentir. Quem é seu pai? Há pessoas que alimentam ódio dentro do seu coração, não vê oportunidade de ficar falando mal da vida dos outros. Quem é seu pai? Há pessoas que não são generosas, pessoas que têm uma mão fechada para abençoar. Tem pessoas que guardam rancor de coisas que aconteceram no seu passado. Quem é seu pai? E é tão difícil porque essa palavra nos confronta, e nós sempre justificamos, mas eu penso assim, eu sinto isso porque também. Então olhamos para Jesus, olhamos um pouco para Jesus, que era a representação perfeita do Pai na terra, e pensa você, se você entrega tudo por seus amigos, se você deixa um céu de glória, você vem à terra, inclusive para morrer por eles, e eles viram as costas para você, o que você faria? Jesus tinha um amigão chamado Pedro, e esse Pedro, ao invés de dizer, eu conheço esse homem, disse o quê? Nem nunca vi na vida. Pedro nega Jesus. O que você faz quando um amigo te nega? O que você faz quando você pede alguma coisa e ele não te ajuda? O que você faz quando você está precisando, e às vezes só você sabe que está precisando, porque ninguém mais sabe, que você não abriu para ninguém que você está numa luta, você não abriu para ninguém que você está passando necessidade, você não abriu para ninguém que você está triste, e você quer que as pessoas adivinhem, e como elas não adivinham, você já fica, a gente tem amigos, a gente vê nessa hora, que são os nossos amigos, triste, porque não adivinhou que eu estava mal. Gente, como se revela quem é nosso Pai? Jesus é negado na cara. O que acontece quando alguém nos faz mal? Cara, a gente fica na da gente, né? Foi Ele que fez para mim, até que Ele venha falar comigo. O cara nega Jesus, e Jesus, depois que ressuscita, faz um peixinho enquanto ele está lá pescando, e fica esperando com ele, faz a janta dele. Você consegue imaginar isso? O cara que virou as costas para você, você fazer um rango para ele? Vem aqui na minha casa, quero fazer uma comidinha para ti. Tem gente que dá até medo, né? Vem aqui, vem, quero fazer uma comida para ti. Tu já pensa, misericórdia, vou comer veneno. Jesus está fazendo um peixe para ele. Aí Pedro chega, Jesus olha para ele, diz: ei amigo, tu me ama? Tu me amas? Jesus vai até ele e restaura ele que tinha errado contra. Aqui nós vemos quem era o pai dele. O nosso Pai, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, e quando nós estamos conectados a Ele, é isso que nós entregamos. Nós entregamos segundo o nosso DNA, nós entregamos segundo aquilo que nós somos, novas criaturas que nasceram de novo. Porque se eu não nasci de novo, eu só tenho para entregar toda a ira, todo o ódio, toda a maldade que eu recebi do meu outro pai. E aqui eu estou falando espiritualmente. Eu sei que de maneira humana, eu também posso entregar muito daquilo que eu recebi na minha família. Alguns de nós nem conhecemos nossos pais. Alguns de nós fomos abandonados quando éramos bebês. Meu pai ficou com a minha família, com minha mãe até 1 ano de idade. Eu tinha 1 ano de idade. E depois ele foi embora. Eu o via uma vez a cada 3, 4 anos. Porque minha mãe me levava e chegava na cidade e saía procurando por casas, porque naquela época não tinha internet, não tinha GPS, não tinha rede social. Então ela ia na casa de alguém que ela lembrava e perguntava pelo meu pai, e alguém dava uma direção, e a gente ia tentando chegar até lá, ia pegando informação, e quando eu chegava lá, muitas vezes eu encontrei meu pai caído de bêbado, que ele não conseguia nem acordar. E quando eu conseguia com muito custo acordar, que ele olhava para mim, aí às vezes até chorava e dizia: não vou mais beber, não vou mais, por ti eu não vou mais.
quando eu voltava lá, ele estava na mesma situação. Anos e anos. Eu fiquei adulto. E eu achei que eu não tinha problema nenhum com ele, porque ele era um cara legal. Ele fazia isso, ele me abandonou, ele não vinha me visitar. Mas quando eu estava com ele era bom. E eu queria estar com ele. Eu amava ele. Mas eu não sabia que tinha um buraco dentro de mim e um monte de sentimentos escondidos. E que um monte de coisa errada da minha vida eu ocupava sem saber. Porque às vezes quando nós não estamos resolvidos na nossa paternidade, nós começamos a achar um culpado para tudo aquilo que está errado em nós. E eu descobri em um dia, num culto, num momento que nós estávamos falando sobre paternidade, que cada violência que eu sofri na minha infância, que cada decepção, de cada momento ruim, eu de alguma forma culpava ele por não estar lá por mim. E naquele dia eu precisei liberar e dizer: eu perdoo meu pai. Alguns de nós nunca nem conhecemos, nem sabe quem é o seu pai. E por mais que pareça que isso está resolvido, há um buraco. Porque lá no interior diz assim: quem é esse cara que nunca quis saber quem eu sou? Alguns tiveram um pai de alguma forma presente, porque ele passou toda a infância, adolescência contigo, só que na verdade você não lembra dele dentro de casa, porque ele nunca esteve para você, ele só esteve para os amigos. E quantos de nós carregamos o nome num registro civil, mas de verdade nunca esteve na nossa casa? Somos uma geração que precisa de cura, porque os representantes de Deus na terra, os pais, porque esse nome é tão forte, nós recebemos um dom de sermos chamados de pai. Deus deu a nós um dom de gerar filhos, mas não honramos isso. Nós não honramos, caímos num descrédito, porque tínhamos o poder de representar o próprio Deus na terra, de cuidar dos nossos filhos, mas quantos abandonaram e deixaram traumas muito grandes, traumas enormes nos nossos filhos. E hoje a nossa relação com Deus, às vezes ela está toda dificultada, porque quando vamos orar uma simples oração como Pai Nosso, já temos dificuldade, porque falar Pai para Deus parece que nos remete a um pai que nos feriu, um pai que esteve ausente. E se esse pai precisa responder uma oração, e eu relaciono ele ao meu outro pai, então esquece, Deus não vai responder. E quantos não conseguem acreditar que Deus vai te dar vitória, que Deus vai mudar a tua vida, que Deus vai andar com você, de que Deus vai te levantar no momento da tua angústia, porque teu pai nunca esteve presente. E essa relação, ela é involuntária, ela está no inconsciente, assim como eu que culpava meu pai e nem sabia que culpava. Mas quando parei para pensar e analisar, eu percebi que sim, que eu precisava perdoá-lo, eu precisava deixá-lo. Nós temos uma origem em Deus, mas quando nós temos uma dificuldade terrena, isso impede muito a nossa relação com o Senhor. Uma relação que pode ser tão dificultada a ponto de nossos filhos sofrerem isso. Olhando para a Bíblia Sagrada, eu vejo a história de pelo menos alguns homens, que eles eram homens bons em relação ao ministério. Eles e Deus, eles e uma igreja, vamos colocar assim, eles e um povo, mas eles e sua casa. A Bíblia diz que Eli era sacerdote, mas não cuidava bem dos seus filhos, não tinha um bom relacionamento com seus filhos, não chamava a atenção deles. E alguém às vezes teve um pai muito difícil, muito ruim, quando tem os seus próprios filhos, deixa os filhos fazerem tudo o que quiserem, porque, não quero ser como meu pai. E aí nós saímos de um extremo para outro extremo. Aqui foi errado conosco, e aqui nós estamos errando também. A Bíblia diz que o próprio Deus açoita e repreende quem ele recebe por filho. Ou seja, precisou de repreensão, ele repreende. Ele não deixa de ser pai por isso. Ele é pai, porque é isso que o pai faz. Aí nós olhamos para Eli, essa situação. Olhamos para Samuel. Samuel é filho de Ana. Ana era mulher que não podia ter filhos.
Ela não podia ter filhos, orou ao Senhor, fez propósito com Deus, e estava ali muito mal, e ela saía da igreja mal. Estou resumindo a história aqui para você. Vinha para a igreja, orava, buscava, e saía mal, e o seu marido, chamado Eucana, não entendia ela. Pensa no naipe do homem. Certa vez ele chegou para ela e disse o quê? Ô Ana, por que tu choras? Eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Quando a gente escuta uma frase dessa, a gente pensa, bah, que homem, né, cara? A mulher chorando, ele dizendo assim, ei, não chora, baby, eu estou aqui, eu sou melhor do que 10 filhos para ti, faço tudo por você. Aí você pensa, ai, se eu tivesse um homem desse. Só que olha como ele não tinha paternidade nenhuma, ele não estava nem aí para ela ter ou não ter filhos. O desejo dela era gerar, e o desejo dele, ter a esposa para ele. Não queria dar a ela o direito de paternidade, de maternidade no caso. Ele não estava nem aí. Mas ela buscou tanto no Senhor, buscou tanto que ela gerou um filho. Ela engravidou depois de um tempo, e ela disse, Senhor, eu vou entregar ele para servir no teu templo. E aí quando ele desmamou, ela levou ele ao templo. Sabe quem é que estava no templo? Eli, que nem sabia cuidar dos filhos dele. A Bíblia diz que ela deixou ele ali para auxiliar o sacerdote, cresceu ali, e de ano em ano ela vinha até ali, para trazer roupinhas a ele, para vê-lo. Mas a Bíblia diz que só ela vinha, o pai dele não vinha. O pai dele não estava presente. Aí ele tem um mau exemplo, aonde ele vive, aí ele tem ausência de pai. A Bíblia diz que ele foi o maior sacerdote, um baita homem de Deus. Mas quando ele estava na sua velhice, o povo de Israel se reuniu e disse assim, escolhe um rei aí para nós, porque depois que você falecer, tu é bom, cara, tu és top, mas os teus filhos, olha, não dá. Você já parou para pensar nisso? Ele sendo um baita de um exemplo, de um homem de Deus, mas os filhos dele não dava, era muito ruim. E o povo pediu que ele escolhesse um rei para eles. A gente diz, mas como, pastor, se ele era um homem de Deus, e a relação dele com Deus era boa, porque ele tinha Deus como uma referência para aquilo que ele fazia, mas para a sua casa, ele nunca teve uma boa referência, assim como o rei Davi, não tinha uma boa referência em casa, até na festa maior que a sua família deu, ele foi esquecido, por isso que a sua casa também era toda transtornada. Nós precisamos romper com uma paternidade errada. Vocês dizem, pastor, será que não tem jeito? Então quer dizer que se eu tive um pai ruim, se eu venho de uma geração ruim, eu vou reproduzir isso na minha família? Não, nós vivemos num tempo chamado tempo da graça, e para você cabe Romanos 8:15 que eu li aqui. Você não recebeu um espírito de escravidão, mas você recebeu um espírito de adoção de filhos. Ele te adota, ele muda a tua história, ele muda a história da tua família, e ele muda a tua paternidade, porque antes você era órfão, mas agora você tem um pai que cuida de você, e um pai que te ensina a ser pai. Esse espírito de adoção está aqui, porque o Espírito Santo está aqui, e muitas vezes nós não conseguimos entender, porque quando falam em um espírito de adoção, nós nos sentimos menos, então não sou filho de Deus, sou adotado, porque na nossa região aqui, quando a gente era criança, acontecia muito isso, e eu sei que alguém vai se identificar com o que eu vou falar. Famílias que tinham mais de um filho, 3 filhos, 4 filhos, o que a gente fazia com os menores? Olhava e dizia assim, tu é adotado. Botava na cabeça do menor que ele era adotado. Daqui a pouco estava ele dizendo, eu sou adotado, tu me achou no lixeiro mesmo? Porque se tu queria fazer um negócio ruim com teus irmãos, eles te enchiam a paciência com uma coisa assim, tu é adotado mesmo, tu não é filho da mãe. Maldita a hora que a gente passou lá e te pegou lá da rua. Cara, e nós entrava na cabeça da criança. Meu irmão era mais moreno que nós, o menor. A gente dizia assim, tu não percebe que tu é diferente, cara? E quando era muito, eu tenho 2 irmãos por parte de pai, e tenho 2 irmãs por parte de mãe.
Elas eram loirinhas, porque eram filho de alemães, de um alemão. A gente olha e diz assim: tu é branquela demais, tu não está percebendo? Nós somos tudo diferentes. Porque na nossa cultura aqui, ser adotado era ser menos. Mas nessa cultura aqui, é muito diferente. Porque quando eu gero filhos, eu não escolho os filhos que eu vou gerar. Eu recebo os filhos que Deus me deu. Mas quando eu adoto, eu escolho, eu encontro eles e digo: eu quero que você seja meu, eu te escolhi para ser meu. Então Deus, quando olhou para você e quis te adotar, Ele olhou e Ele viu as tuas dificuldades, Ele viu os teus pecados, Ele viu o quanto você era falho, Ele viu tudo, mas Ele disse: eu amei você da mesma maneira que eu amo meu filho Jesus, e é por isso que eu te quero no meu reino, e é por isso que eu te adoto. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.